Fala investidores, beleza? Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar os dois fundos imobiliários de papel de base 100 mais seguros para se investir na Bolsa de Valores. Isso na minha opinião. Então talvez você esteja aí à procura de alguns fundos imobiliários de papel relativamente seguros para se investir. Então eu vou mostrar aqui duas boas opções que você tem. Tem outros ativos também muito bons, porém, na minha opinião, esses que eu vou mostrar são os dois ativos mais seguros desse segmento de papel para se investir. E amanhã eu vou trazer um vídeo semelhante mostrando os dois fundos imobiliários de papel de base 10 para se investir, os dois melhores desse segmento de base 10. Então fique comigo aí até o final do vídeo para você descobrir quais dois fundos imobiliários são esses. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo. Eu estou mostrando aqui a minha opinião, como eu mencionei. Na minha opinião, eles são os dois melhores para se investir. Como eu não sou o dono da razão, então se algum deles interessar, procure se aprofundar e entender melhor como cada um funciona para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo é o KNCR11. É um fundo da Kinea, atualmente sendo negociado a R$ 104,20. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os 93, que foi a sua mínima, e os R$ 104,65, que foi a sua máxima. Um ponto a se observar é que ele não teve aquelas grandes oscilações, com respeito ao seu preço. Ele se movimentou aqui aproximadamente R$ 10, R$ 11 nos últimos 12 meses. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 12,73% e ele pagou nos últimos 12 meses por cada cota o valor em dividendos no acumulado de R$ 13,26. Então, se há 12 meses atrás, lá no mês de fevereiro de 2023, você tivesse comprado uma cota desse ativo, você teria recebido em dividendos R$ 13,26. E também podemos ver que nos últimos 12 meses ele se valorizou aproximadamente aqui 5%. Aqui embaixo a gente pode ver o seu gráfico, pelo menos dos últimos 5 anos. Então, depois da crise mundial de saúde, podemos ver que ele veio se recuperando mês após mês e agora já está praticamente aqui nos patamares de antes da crise mundial de saúde, sempre oscilando ali entre os R$ 104 e os R$ 105. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que podemos considerar como seu preço justo, é os R$ 101,07. Mas como vimos daí em cima, ele está custando R$ 104,20. Então ele está acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,03, isso quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro, aproximadamente 3%. Eu sempre menciono aqui com vocês para não comprar fundos imobiliários de papel acima do que seria o seu preço justo, o que é o caso aqui do KNCR11, que está sendo negociado 3% mais caro. Mas também devemos levar em consideração que esse tipo de ativo ele sempre é muito procurado pelos investidores, então dificilmente ele vai ficar ali abaixo de 1% com respeito ao seu VP. Ele pode acabar girando ali muito próximo, de aproximadamente 1,01% até 1,02%. Então fica aí totalmente a critério se vale a pena ou não investir. Aí você, investidor, que tem que levar em consideração se você está disposto a pagar um pouco mais caro em um ativo de qualidade, mesmo sendo do segmento de papel. Aqui embaixo podemos ver que ele tem um patrimônio atualmente de 5,7 bilhões de reais, então é um ativo realmente muito grande. Conta com caixa de 270 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas, e tem atualmente pouco mais de 320 mil cotistas. Descendo aqui nós podemos ver com respeito à sua liquidez diária, muito próximo aqui a 10 milhões. Então é um ativo que você não terá dificuldades na hora de comprar e de vender cotas dele. Aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi correspondente ao mês de janeiro, já que ele anunciou aqui no dia 31, e ele pagou no dia 15/2, R$ 1,07 por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,03%. Então ele continua pagando aí acima de 1% ao mês. E aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos lá do ano de 2016 para cá. Então podemos ver que de 2016 até 2020 ele havia caído os seus rendimentos, porém a partir do ano de 2021 até agora, início de 2024, ele tem pagado os rendimentos bem melhores. Aqui por alto podemos ver que seu principal indexador provavelmente vai ser o índice CDI, já que nessa época aqui 2020 ele ficou muito baixo, então o fundo ele acabou pagando menos rendimentos, porém a partir do momento que a taxa de juros ela começou a subir, ele subiu também os seus rendimentos.
e agora de meados de 2023 para cá, que vem caindo a taxa de juros, ele tem diminuído aos pouquinhos. Vamos aqui no relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse ativo. Então, como eu já mencionei, ele é um fundo de papel, então ele investe em certificados recebíveis imobiliários, que são os famosos CRIs. Aqui mais embaixo a gente pode ter mais algumas informações sobre esse ativo. Aqui ele menciona o seguinte, que sua taxa média do fundo é CDI mais 2,52%. Então ele tem aqui uma taxa fixa muito segura. Então podemos considerar ele um ativo high grade, que é aquele tipo de ativo que traz uma menor rentabilidade, porém você tem uma maior segurança na hora de se investir. Então, se você quer tranquilidade, como eu mencionei, se você quer segurança, ele é sim um excelente ativo para se investir. Nessa aqui a gente pode ver o seguinte, ele é um fundo que começou lá no ano de 2012, então faz mais de 10 anos de existência, tem um bom histórico, ele cobra uma taxa aqui de administração de 1,08% ao ano e não realiza a cobrança de taxa de performance. Isso a gestão é feita pela Quinéia Investimento, que pelo menos na minha opinião é uma das 3 melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existe. E você ter uma boa gestora é realmente essencial para que seu dinheiro seja bem cuidado e muito bem investido. Aqui ele menciona o seguinte, que ele tem 101% do seu patrimônio investido em CRIs, que estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa média aqui de 2,52%. Ele tem 0,6% do seu patrimônio investido em CRIs, que estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa aqui de 10,89%. Ele também tem LCI, que são ativos da renda fixa, né? Indexados também ao CDI. E o restante está em caixa. Como ele tem uma porcentagem aqui maior investido do que além do seu patrimônio, então ele tem aqui operações compromissadas. Para você que não sabe o que são operações compromissadas, eu vou deixar um link aqui de um vídeo onde o autor ele explica o que significa esse tipo de operação que muitos fundos imobiliários de papel eles realizam. Por isso que aqui ele menciona que ele tem 107,2% do seu patrimônio investido. O correto, né, seria ter 100%, mas ele tem esse 7,2% a mais justamente por causa dessas operações compromissadas. Aqui embaixo a gente pode ver o seguinte, pessoal, o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, fundos imobiliários de papel é como eles funcionam como se fosse um banco. Eles emprestam dinheiro para um devedor e esse devedor ele se compromete ao longo do tempo, ao longo daquele contrato que ele firmar com o fundo imobiliário, devolver o dinheiro emprestado com acréscimo de juros. E o setor de atuação desse seu devedor pode dizer muito sobre a qualidade do fundo. Então, tem setores que são mais arriscados, como, por exemplo, o setor de loteamento, o setor de hotelaria. Então, quando você tem devedores desse segmento, tem um risco maior. Porém, tem outros setores que são considerados mais seguros, como, por exemplo, o setor de escritório, que atualmente ele tem a maior posição aqui, 56,3% do fundo. Os seus devedores são desse segmento. O setor de shopping também é muito seguro, assim como o setor de logística também é muito seguro. E o setor residencial, a depender das empresas que estão envolvidas aqui no setor residencial. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente aqui ao mês de janeiro de 2024, podemos ver que ele teve uma receita total aqui de 66,6 milhões de reais. Então, realmente uma receita muito elevada. Ele teve algumas despesas e no final, tirando as despesas, ele ficou com um resultado aqui líquido de 63,2 milhões de reais. Ele distribuiu em rendimentos correspondente a janeiro 61 milhões. Então, ele gerou R$ 1,10 por cada cota e distribuiu R$ 1,07 por cada cota. Então, ele gerou um resultado maior do que ele realmente distribuiu. E a gente pode ver nos meses anteriores aqui que ele tem conseguido fazer isso mesmo. Ele tem conseguido gerar uma receita maior do que ele realmente tem distribuído. Ele menciona aqui que ele ainda tem um resultado acumulado não distribuído de 42 centavos por cada cota, que ele vai usar aí no decorrer do tempo para conseguir manter um dividendo razoável. Aqui a gente pode ver todos os ativos CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui quem é o devedor, então quem foi que pegou esse dinheiro emprestado com o fundo. Ele vai falar qual é o seu indexador, como eu já mencionei, na sua grande maioria, 98, 99% está indexado ao índice CDI. Então ele tem um ponto negativo, é que ele tem uma dependência diretamente com respeito à taxa de juros, né? Como a taxa de juros é tem expectativa de cair nesse ano de 2024, então seus rendimentos vão cair também no decorrer do tempo. Aqui a gente pode ver as taxas fixas de cada um desses ativos, então são taxas realmente muito baixas se compararmos com outros ativos, né? Que apesar de ser considerados seguros, tem uma taxa de geralmente 3,5%. Vocês
Percebam aqui que o KNCR11, a taxa muitas vezes fica abaixo de 2% e abaixo também de 3%. Você não consegue ver aqui nenhum dos ativos com uma porcentagem maior do que 3%. Então é realmente ativos muito seguros, dificilmente ele vai levar algum tipo de calote desses devedores. Não quer dizer que não possa acontecer, tudo é possível, ninguém sabe o futuro. Porém, a possibilidade é muito pequena. E outro ponto a se observar é com respeito à porcentagem do seu patrimônio líquido investido em cada um deles. Só tem um aqui que ele tem uma porcentagem maior do que 5%, que é justamente esse primeiro aqui, um ativo da JHSF Malls, que é até uma empresa negociada na Bolsa de Valores como ação. Então ela é a única porcentagem que ele tem superior a 5%, e todo o restante aqui está de 5% para baixo. Então mostra que o fundo ele se preocupa muito com a diversificação e não ter concentrações. E o segundo fundo imobiliário de papel de base 100 mais seguro para se investir, na minha opinião, pessoal, é o HGCR11, um fundo aí da Credit Suisse. Atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 105,69. Nos últimos 12 meses o seu preço oscilou entre os R$ 100,20 e os R$ 108,35. Como eu mencionei, fundos relativamente seguros, eles não ficam oscilando muito como os outros ativos. Perceba aqui que ele oscilou no máximo R$ 8 nos últimos 12 meses. Seu dividend yield está de 12,54% e ele pagou nos últimos 12 meses no acumulado R$ 13,25. Além disso, ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 3,62%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso o preço justo, é os R$ 102, porém, como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 105,69. Então, ele também está sendo negociado com ágio, um ágio aqui de 4%, se levarmos em consideração o seu P sobre VP. Como eu mencionei, nunca é aconselhável você investir em ativos de papel pagando ágio, porém, alguns fundos, até dependendo do seu perfil de investidor, você pode comprar. Aí é uma questão que cada investidor tem que tomar. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhão de reais, conta com caixa de 42 milhões, tem um pouco mais de 106 mil cotistas. Sua liquidez média diária é de aproximadamente aqui 4 milhões. E seu último dividendo pago foi de 95 centavos por cada cota. Isso correspondeu a uma rentabilidade aproximada de 0,90%. Ele sempre anuncia também no último dia útil de cada mês. Descendo aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos. Deixa eu pegar aqui desde o ano de 2016 para cá. Então podemos ver que provavelmente também ele tem aqui uma boa porcentagem dos seus CRIs indexados ao índice CDI, já que ele teve essa oscilação aqui, essa diminuição dos seus rendimentos depois do seu aumento. Porém, eu acho que ele tem uma exposição bem menor do que o KNCR11. Vamos aqui no relatório gerencial conferir exatamente isso. Estamos aqui correspondente ao relatório gerencial do mês de janeiro de 2024. Então, primeiramente, aqui podemos ver o seguinte. Aqui podemos ver que ele tem alocação em ativos alvos, que atualmente corresponde a 104,8% do seu PL. Então, ele também tem operações compromissadas, porém, uma porcentagem menor do que o fundo anterior. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro. Então, ele teve uma receita total aqui no mês de janeiro de 15,3 milhões de reais. As suas despesas somaram aqui 1 milhão e 77 mil reais. Então, no final, ele ficou com uma receita líquida de 14,1 milhões de reais. E aqui embaixo podemos ver que ele gerou exatamente esse valor que eu acabei de mencionar e ele distribuiu 14,6 milhões de reais. Então, nesse mês de janeiro, ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Mas como ele tinha um resultado acumulado, então ele usou esse resultado acumulado para poder conseguir pagar esses 95 centavos em rendimentos aos seus cotistas. Ele menciona aqui que ele ainda tem um saldo de resultado acumulado de 37 centavos por cada cota. Aqui podemos ver alguns dos CRIs que atualmente ele tem. Então, ele é bem diversificado. Ele mostra aqui as suas maiores posições. Podemos notar que ele tem sim duas concentrações, mas não são aquelas concentrações elevadas, né? É um pouco superior aqui a 5%, mas não passa de 6% do seu PL. Nesse primeiro aqui da Rosemark 2 e da Almeida Júnior. Como eu mencionei aqui, são seus principais e todo o restante tem aqui menos de 1,5%. Aqui podemos ver correspondente à composição do seu patrimônio líquido. Então, seu principal investimento atualmente são os CRIs. Ele tem aqui também investimentos em outros fundos imobiliários, que atualmente soma seu valor de 215 milhões de reais. Na renda fixa, ele tem aqui um pouco mais de 27 milhões. Em operações compromissadas, ele tem aqui 103 milhões.
que está negativo, né, já que ele vai ter que fazer a recompra dos ativos. Como eu mencionei, eu vou deixar um vídeo aqui no link para que você possa entender como é que funciona essa questão de operações compromissadas. Se descer mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver a alocação histórica dos seus CRIs. Então ele vai mostrar aqui quais os indexadores. Na sua grande maioria, seu principal indexador atualmente é o índice IPCA, que corresponde a 62% dos seus CRIs. Ele tem aqui também o índice CDI com 38%. Então eu acho o HGCR11 mais interessante do que o fundo anterior, justamente pela sua diversificação entre esses dois indexadores. O fundo anterior ele tem uma dependência total do índice CDI. Já o HGCR11 não. E podemos ver que desde fevereiro do ano passado, 2023, ele tem diminuído a sua exposição ao índice CDI e aumentado ao índice IPCA, já que a tendência é que a Selic ela continue caindo, então ele vem no decorrer do tempo diminuindo a sua exposição para com esse indexador. Se descer mais um pouquinho aqui, podemos ver sua exposição setorial. Como eu mencionei, é o setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que ele tem uma exposição maior aqui ao segmento de logística, que é sim um setor muito mais seguro do que outros. Ele tem aqui também do setor residencial com 18%, o de logística ele tem 38%. Tem também o de varejo com 39%. Setores mais arriscados, que seria aqui o de hotelaria, ele tem apenas 3% e o educacional com 1%. Aqui podemos ver a taxa por indexador de cada um dos seus CRIs. Então, os CRIs que estão indexados ao índice IPCA, que corresponde atualmente a 61,5%, estão indexados ao índice IPCA mais uma taxa aqui de 7,7%, que é uma taxa considerada muito segura. Sempre quando estiver ali abaixo de 8%, no máximo 8,5%, é considerado de ativos seguros. E os que estão indexados ao índice CDI, que atualmente corresponde a 38%, estão indexados ao CDI mais uma taxa de 3,4%. Nota-se que essa taxa desse fundo é um pouco mais elevada do que do fundo anterior, mas isso aqui não faz com que ele seja mais arriscado. Essa taxa ainda é considerada muito segura, sempre quando estiverem na faixa de 3,5% para baixo, no máximo 4%, ainda é considerado de ativos relativamente seguros. E aqui por último a gente pode ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Então ele vai falar quem é o devedor desse CRI, né? No caso, quem é que está em dívida para com o fundo. Ele vai mostrar aqui também a porcentagem do PL. Nota-se que ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses ativos, só tem aqueles dois que eu havia mencionado, né? Um que ele tem aqui 5,90% e aquele outro que ele tem 5,92%. Porém, todo o restante é inferior aí a 5%. Então esse é um ponto muito interessante, já que ele evita ter concentrações e isso traz uma maior segurança para quem é cotista desse fundo. Então, pessoal, eu mostrei para vocês os dois fundos imobiliários de papel de base 10 que eu considero os mais seguros para se investir. Então, se você é investidor iniciante, quer ter tranquilidade, não ter dor de cabeça, então esses são aí os melhores, pelo menos na minha opinião, para se investir no momento. Se algum deles interessou, procure estudar melhor, se aprofundar sobre eles. Tem outros vídeos aí falando, analisando melhor cada um deles. Então procure estudar, se aprofundar, para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.